Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, prazer estar aqui falando para vocês de um tema que eu sou apaixonado, que é a inovação, né? A inovação nos negócios. Contar um pouquinho aqui brevemente da minha história e um pouquinho também sobre esse projeto do Tijolo Hub, que é um projeto que está impactando aí tanto a indústria da construção civil como o mercado imobiliário como um todo. Eu tenho uma história que está muito linkada, né, nesse tema da inovação, depois que eu tive lá no Vale do Silício, numa missão, com a turma da Startse lá, e acabei sendo muito impactado por esses chamados hubs de inovação. Na época eu não conhecia esse conceito, e voltei, né, completamente transtornado, que nem eu falo, né, voltei extremamente inquieto e com uma vontade muito grande de trazer o que eu tinha visto lá, aqui para a nossa cidade, aqui para Porto Alegre, para tentar transformar, né, o nosso mercado aqui. E, bom, acabei me envolvendo numa iniciativa que estava acontecendo aqui com outros empresários, que acabou formando o que se chama hoje de Instituto Caldeira. Então, a gente construiu esse movimento aí junto com... São mais de 40 empresas que participaram dessa jornada. E o Instituto Caldeira hoje já está super consolidado. A gente estava conversando aqui com o Jeromel até sobre... Agora a gente já está sonhando em construir um distrito da inovação, lá no 4º distrito, e já é um legado muito bacana para a cidade. Então, meu primeiro convite é que vocês vão lá um dia conhecer o Instituto Caldeira, que realmente é algo que vale a pena e que a gente fica orgulhoso da nossa cidade que tenha algo como isso acontecendo. E depois do Caldeira, a gente começou a estudar um pouquinho o tema da construção civil, do mercado imobiliário, e também dos chamados hubs por nicho, né, por segmento, que congregam um grupo de empresas de um mesmo mercado, né. Então, a gente teve alguns benchmarks, né, a gente visitou vários lugares do mundo que já operam esse tipo de projeto, e a gente começou a trazer para cá, né? E aí a gente faz essa brincadeira do muro, tem muros que só a inovação derruba. A gente sabe o quanto o mercado da construção civil e do real estate ele é mais engessado por uma série de motivos, legislação, burocracias, enfim. E a gente tem uma missão aqui de tentar transformar isso e mudar um pouco essa rotina. Deixa eu só ver se eu consigo passar aqui. Deu. Então, gente, como é que a gente forma esse... De onde é que vem essa ideia? Ela está muito ancorada no momento que a gente vive hoje, né, na realidade dos negócios. A gente gosta de falar, a gente vive num ambiente extremamente complexo, né, onde a velocidade da mudança, acho que o Jeromel vai falar um pouquinho aqui também sobre isso, ela é cada vez mais acelerada, né? E o nome do jogo hoje é um pouco como é que a gente se adapta a essa mudança acelerada, né? A gente está falando aqui agora muito de... eu tive lá em Austin, agora em março, na SXSW, e 90% das palestras foram sobre inteligência artificial, né? O chat GPT e tudo isso que está acontecendo. E, sei lá, 1 ano e meio atrás a gente não falava nisso, né? Ninguém falava nisso ainda. E hoje não tem nenhuma empresa que não esteja olhando para isso, né? A gente precisou se adaptar rapidamente. Ao mesmo tempo, o metaverso, que era outra aposta, a gente parou de falar. Talvez voltemos a falar agora com os novos óculos aí que a Apple acabou de lançar. Então, eu estou trazendo alguns exemplos só para mostrar o quanto a gente é impactado hoje por essa tecnologia e o quanto a gente tem que transformar um pouco a cultura empresarial, né, dos nossos negócios. Então, a gente fala essa palavrinha aqui do mindset, né, que é a palavra da moda, aí, que nada mais é do que uma transformação cultural, né? Então, eu sempre falo, não basta a gente estar olhando as tecnologias e estar aberto a isso. A gente tem que ter cabeças, pessoas que aceitem, né, essa cultura. E a gente fala que a tecnologia ela é um meio, ela é uma ferramenta para se fazer inovação, mas a inovação parte das pessoas, né? Da gente estar mais aberto, da gente estar co-criando com o mercado, da gente estar enxergando o que as startups estão fazendo. Então a gente enxerga muito essa passagem de um mindset mais antigo, como a gente chama aqui, que a gente se fechava dentro dos negócios, né? Então a gente tinha a frase ali, a gente detinha os melhores talentos e a gente ia fazer os melhores produtos e serviços, né? E esse jogo mudou, né? Até pela velocidade das coisas, a gente tem que estar co-criando com o mercado e a gente tem que estar aberto para a era da inovação aberta,
que é o que está acontecendo ali do lado direito do slide, né? E aí, trazendo um pouco para o nosso segmento aqui, né, a gente teve um acesso a uma pesquisa de Harvard que falava que a construção civil só ganhava da pesca em inovação, né? E a gente acessou aquilo e falou, não, isso é uma sacanagem, né? É uma brincadeira. E era uma pesquisa global, super séria, que tinham vários indicadores ali que mostravam o porquê disso. A construção civil está abaixo do governo, né, que é super ineficiente, né? E a gente, na hora, ficou chocado, mas depois a gente acabou enxergando isso como uma bela oportunidade de alguma forma, vamos dizer que qualquer pequena alteração que a gente faça, e qualquer pequena transformação, a gente vai ter um grande impacto, né? Então a gente olhou isso como uma oportunidade, né? Não como uma deficiência do setor, e sim como uma oportunidade de criar e de fazer algo que realmente transforme, impacte a vida das pessoas, a forma como elas vão criar os seus negócios, né? E aí surge o Tijolo Hub, né? Então a gente é um projeto que já tem 2 anos, são mais de 35 empresas hoje aqui associadas do segmento da construção civil e mercado imobiliário. E a gente escolheu o Instituto Caldeira. Eu vou pedir para o pessoal só passar um videozinho rapidinho aqui do tijolo e depois a gente fala um pouquinho mais. Sweet spot, I'm feeling good. The sun is shining, I knew it would. The world's a playground, I'm in the clouds. Let me show you what it's all about. Check it out, I'm gonna light it up, yeah, I'm gonna light it up. Check it out, I'm gonna light it up, yeah, I'm gonna light it up. Just check it out, I'm gonna light it up, yeah, I'm gonna light it up. Let me show you what it's all about. Legal. Bom, aqui um pouquinho da nossa história, né? Então, como eu falei, a gente nasce lá com uma jornada no Vale do Silício, depois a participação no Caldeira, aí a gente começa a trabalhar então nos hubs por segmentos. O Tijolo nasce em 2021 e a gente nasce com esse propósito justamente que conecta com o que eu falei antes, que é a gente conseguir de alguma forma perceber esse novo cenário, essa nova economia que está surgindo, as tecnologias e quais são as inovações, e utilizar isso como fortaleza para os nossos negócios, né? Então a gente sempre fala, é muito melhor a gente ver o que tá vindo, né, perceber isso e conseguir se preparar, né, e se adaptar, como eu falei no início, do que a gente ser atropelado pela inovação. Porque eu sempre falo, a gente não vai voltar para o papel, né, gente? A gente só vai evoluir cada vez mais e cada vez mais depressa, né? Esse aqui é o grande problema. E a gente tem que continuar tocando as nossas empresas e, de alguma forma, conseguir lidar com isso, né? Então, esse é um pouco do propósito. A gente tem aqui as empresas que participam desde... Aqui são 3 segmentos, basicamente incorporadoras, imobiliárias e prestadores de serviços da cadeia. A cadeia é enorme, a gente está recém começando esse trabalho, então isso aqui vai crescer muito, né? E está sendo muito bacana a gente poder conviver com essa turma toda aí, com as ansiedades, né? E hoje já encontrei alguns mantenedores aqui no evento até. E a gente trabalha com esses 3 pilares. Basicamente o que a gente acredita que, como eu falei, a inovação ela parte das pessoas, né? Então como é que a gente prepara a cabeça das pessoas para conseguirem se adaptar mais rápido a esse cenário? Então a gente tem uma camada forte aqui de conhecimento educacional, eventos, programas de inovação, uma camada densa aqui para preparar os colaboradores. Depois a gente tem uma camada de conexão, onde a gente tem vários programas aqui, principalmente de conexão com as startups, com as tecnologias, né? E o resultado disso tudo um mais o outro tem que gerar, a gente sempre fala, tem que gerar, além de negócios que está ali, melhoria de gestão, né? E melhorias incrementais no nosso negócio que a gente consiga perceber e que gerem valor, né? Senão a inovação não pode virar um custo, né? Que isso vira um problema também, né? E aí a gente trabalha um pouquinho aqui com
uma série de entregas, né, de programas que acontecem no decorrer do ano, né, e as empresas basicamente estão mirando nisso, né. Então a gente tem um espaço físico lá que fica dentro do Instituto Caldeira, né, onde a gente faz toda essa camada aí de conexões, eventos. É uma sede física que é feita para as empresas frequentarem, saírem um pouco da rotina, né, e conseguirem ir lá. Importante a gente conviver com esses espaços, né, sair um pouco do dia a dia, né. A gente tem também uma parte forte de conexões institucionais, inclusive com o próprio Caldeira, né, ali está a nossa sala, lá dentro do Caldeira. A gente criou aqui grupos de discussões, que a gente chama de comunidades práticas, onde a gente debate aqui entre as próprias empresas que frequentam o Hub, quais são os problemas, quais são os gaps, como é que um consegue aprender com o outro e gerar um pouco dessa inovação aberta que eu mencionei, né? E aqui está o nosso principal programa, que é o Viga, né? Um programa de conexão de matchmaking, a gente conecta o problema com a solução, basicamente. A gente fez ali, foi o lançamento lá no Instituto Caldeira, e a gente está rodando aqui a segunda jornada agora desse programa, e vamos rodar no segundo semestre um programa junto com o Sinduscom, né, que vai trazer melhorias também para o canteiro de obras, aí, uma série de coisas que a gente está trazendo. Aqui o nosso programa, o principal programa educacional, que é o Meltdown, que é um programa que trabalha com as principais temáticas da inovação. Então aqui são workshops onde a gente faz um alinhamento cultural dentro das empresas. Então a gente já sai, eu falo, a gente sai, não adianta falar de inovação se a gente não está falando a mesma língua antes. Então tem que alinhar isso, né, com as pessoas antes, né. E aqui um pouquinho do que a gente faz com os eventos, né? Então a gente tem ali aqui a gente fez lá no PDV da Maiojama, que é um projeto inovador, onde eles botaram uma quadra de tênis, né, em vez de botar uma maquete, um corretor, eles contrataram um professor de tênis e começaram a fomentar esse negócio do esporte, né, porque o empreendimento ia ter depois quadra de tênis. E foi um sucesso de vendas, então eles conseguiram atrair o cliente de uma forma mais criativa. Ali o PDV da Melnick também, que a gente fez uma jornada naquele da Ipiranga ali, que foi lançado há pouco tempo, e a Melnick trouxe um conceito super legal de, vamos dizer, criar um local dentro do bairro, né, porque eles sabem que quando eles fazem a obra, eles incomodam muito as pessoas que vivem lá, e como é que eles podiam agregar, antes de lançar o empreendimento, algo legal que a comunidade do bairro pudesse desfrutar. Então, os restaurantes, né, eles fazem ali, tinha quadra de beach tênis, uma série de ativações, e o cliente acaba comprando por consequência, né, ele está se divertindo ali, daqui a pouco ele vê a maquete e compra o apartamento, né. Então, a gente traz essas experiências, a gente tem vários momentos de interação, onde a gente vai também, visita o Instituto Caldeira, né, aqui a Manhã da Inovação, um café da manhã que a gente tem mensalmente lá, e aí vocês podem trazer também clientes, colaboradores, enfim, para conhecer um pouco desse local, né, da inovação. Gente, aqui eu vou passar rápido, que o Cícero já está me olhando aqui enviesado. A gente atua nesse grande ecossistema aqui, né, não somente com o Caldeira, mas também com todos esses players aqui, né, o Instituto Hélice lá de Caxias, pessoal da AGS, que é a Associação de Startups, isso aqui está tudo muito conectado aqui com o que a gente traz. E para finalizar, deixar esse recado que para nós é muito importante que a inovação, no fim, vire negócios, né? Gere valor para os negócios, né? Senão ela acaba virando um trauma, né? Um problema, e um custo, como eu falei, né? Então, no fim, a gente está sempre mirando, de alguma forma, medir esse resultado e realmente gerar valor para que os negócios sejam mais eficientes e mais rentáveis. Essa é a mensagem final. Gente, obrigado pelo espaço. Convido a todos para conhecer tanto o Tijolo como o Instituto Caldeira lá. Quiserem conectar comigo aí, a gente pode ir lá depois mostrar. Tá bom? Valeu, bom evento a todos aí.